Só da igreja com a paz do Senhor. Iremos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Logo após essa oração, iremos cantar o hino do nosso cantor cristão, 67. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais este dia. Muito obrigada, Deus, por mais uma rica oportunidade de estarmos aqui nesta noite para juntos louvar e engrandecer o Teu nome. Abençoa cada um de nós, Pai, que estamos aqui. Abençoa aqueles que ainda irão chegar. Traga-os em paz, livra de todo mal. Vá visitando, Senhor, aqueles que não vão poder estar, Senhor. Toma direção na vida de cada um, ó Pai. Vá visitando os enfermos, Senhor. Toma direção, Pai, na vida de cada um. Vá visitando os hospitais, Senhor. Faz a Tua vontade, Pai. Fica conosco nesta noite. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. E no 67, Cristo exaltado. Eis entronizado à destra do bom Deus, como um Rei eterno Cristo lá nos céus. Ele é Rei da glória que a Satã venceu, feita tal vitória, Deus o recebeu. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Veio resgatar-nos pela sua cruz, quer apresentar-nos em celeste luz. Pela sua morte, pelo seu sofrer, o inimigo nunca poderá vencer. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Mas o seu serviço continua ali, poderá valer-nos entretanto aqui. Por nós advogando com o Pai está, Ele nos ajuda e sempre ajudará. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Amém. Ainda iremos cantar o hino de número 7. Maravilhas divinas. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz e júbilo vinde aclamai, com o coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder
do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Iremos abrir nossas Bíblias em Salmos capítulo 111. O título da leitura: Deus é louvado por amor das suas obras maravilhosas. Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração, na assembleia dos justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos que nelas tomam prazer. Glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Fez lembradas as suas maravilhas. Piedoso e misericordioso é o Senhor. Deu mantimento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre do seu conserto. Mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras das suas mãos são verdade e juízo. Fiéis todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo sempre. São feitos em verdade e retidão. Redenção enviou ao seu povo, ordenou o seu conserto para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Amém. Graças a Deus, pela palavra lida. Agradecemos a Deus, também por mais este dia, que é o dia do Senhor. E agradecemos a Deus também. Hoje se comemora o dia do pastor. Agradecemos a Deus pela vida do nosso pastor, que Deus abençoe, a sua vida, a nossa família, que possamos permanecer firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho ele não é vão no Senhor. Amém. E que Deus abençoe também todos os pastores, todas as famílias dos pastores, que o Senhor vá abençoando, vá livrando, de todo mal. Em nome de Jesus. Iremos ouvir agora o ministério feminino. Irá louvar o Senhor. Amém. E as irmãs vão se aproximando. Já irei deixar aqui um versículo para a meditação da igreja, que se encontra aqui no livro de Salmos, que diz aqui, Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém.
mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chuva na terra nem a erva cresça, há o Deus do céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Mesmo que o fruto da figueira minta, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, louvarei a Ele na paz ou na guerra. Louvarei seu nome enquanto viver, e quando aqui da terra eu desaparecer, nem mesmo assim o meu louvor encerra. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Amém. Que o nosso Deus continue nos abençoando e agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. E as crianças estão com a oportunidade. Amém. Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué
que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem, vem, vem! Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando céu e chão. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem, vem, vem! Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. Hey! Amém. Que nosso Deus continue abençoando as crianças, né? Os pais. E vamos orar para que as outras crianças, né? Venham, os pais tragam, né? Também, para louvar o nome do Senhor. Amém? Irei fazer a apresentação dos visitantes, que é a nossa irmã Antônia, que está ali nos visitando nesta noite. É a irmã da irmã Tereza, né? Como é que a igreja diz? Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Esta igreja ama você e sua família. Amém? Que o Senhor abençoe, né, nossa irmã Antônia. E eu quero ler aqui só deixar aqui ciente, irmão, um convite que veio da igreja congregacional, que é para as irmãs do círculo de oração. O convite é para o dia 16 de junho, sexta-feira, à tarde, né? 2 horas da tarde. E a gente vai fazer um esforcinho, né? Para estar presente lá, né? Porque a festa da gente estava cheia, não foi? Com a presença das irmãs, honrando, né, o nosso convite. E também a gente tem que fazer isso também, honrar, né, o convite delas também, né? Um ajudando os outros, em nome de Jesus, amém? O Ministério de Louvor está com a oportunidade. Oi. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos nos colocar de pé. Vamos continuar exaltando o nosso Deus. Aquele que reina sobre nós. Amém?
posso seco. Posso sentir o tremor dos montes a ouvir a voz do Todo-Poderoso, nosso Deus. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, ele vem sobre mim. Essa é a geração dos que amam a presença. Essa é a geração dos que buscam tua face. Essa é a geração dos que amam a presença. Essa é a geração dos que buscam tua face. Jesus, 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 aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que era, aquele que é, aquele que há de Aleluias. Senhor, aquele que nos dá a vitória no deserto. Quando a gente passa por essa passagem bíblica, a gente vê o quanto Deus é fiel. Deus tirou o seu povo do Egito, da escravidão, e levou para uma terra que ele havia prometido, mas até lá o Senhor os fez passar pelo deserto, mas enquanto estiveram no deserto, o Senhor dava provisão. Amém? Então o mesmo Deus que esteve lá com o povo de Israel é o mesmo Deus que está conosco nessa noite. Amém? Fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei
Aleluias. Quando nós nos propomos a ler a palavra do Senhor, a gente vai se deparar com situações bem interessantes, como o fato de que em todos os lugares por onde Jesus passou, houve salvação. Por onde Jesus passou, as pessoas tiveram as suas vidas preenchidas por Ele, porque o Senhor é que pode preencher todo e qualquer vazio. O Senhor, a presença do Senhor em nós, ela baixa em nossas vidas. Amém?
sobre mim. Como vento impetuoso, ó vem, vivifica-me. E não passe de mim a tua presença, e não passe de mim a tua glória. Preciso tanto de ti, não passe de mim, Senhor. E não passe de mim a tua presença, e não passe de mim a tua glória. Preciso tanto de ti, não passe de mim, Senhor. Espírito Santo de Deus, sopra sobre mim, como um vento impetuoso, ó vem, vivifica-me. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir o Senhor. Ele é digno, é merecedor. Louvado seja o seu santo nome. Os irmãos podem sentar. Pastor Alessandro está com a palavra. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus a todos. Nós louvamos a Deus por essa dádiva dos céus, que é estarmos mais uma vez na sua casa, irmãos. Louvamos a Deus pela vida de todos os nossos irmãos e louvamos a Deus por esse momento tão maravilhoso de louvor, de adoração ao nome do Senhor. Nós queremos ler a palavra do Senhor com a igreja em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 12. E a partir do versículo 9. Nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 14. Nos diz assim a palavra do Senhor. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. E estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá?
quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e Pai, louvado é o teu nome, Senhor. Te agradecemos, meu Deus, por estarmos aqui nessa noite. Te agradecemos, Pai, por tua bondade, por tua graça, Senhor, que não somente nos constrangeu, nos trouxe aqui hoje à noite, mas essa graça que nos salva, que nos redime, que nos liberta, que nos envolve, Senhor, na tua misericórdia, no teu amor, essa graça, Senhor, que faz-nos ter esperança aqui nesse lugar, nessa noite, de que o Senhor fará coisas melhores e maiores na nossa vida. Louvado seja o teu nome, Senhor. Pai querido, estamos todos aqui para te adorar. Esperamos que seja assim, ó Deus, a inclinação de todo o coração aqui nessa noite. Estamos aqui para louvar o teu nome. Mas, Senhor, também queremos e como precisamos, Senhor, ouvir a tua vontade, a tua palavra, o teu propósito para o nosso coração, meu Deus. Fala conosco nessa noite e nos rendemos ao Senhor para que o Senhor faça a sua vontade sobre nós, o seu querer, para que o Senhor opere maravilhas, para que o Senhor cure, para que o Senhor renove, para que o Senhor liberte, para que o Senhor purifique, lave, limpe, Senhor. Para que o Senhor faça o que lhe apraz nessa noite. Que no nome de Jesus, ó Senhor, o Senhor que sonda, o Senhor que conhece, Senhor, os corações, o Senhor que sabe de cada uma das necessidades aqui. Que o Senhor venha trabalhar, ó Deus, para que o seu nome seja glorificado por nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Irmãos, nós louvamos a Deus. E é certo que todos nós, para vir à igreja, para sair de casa, a gente de alguma forma, a gente se prepara, a gente se organiza. Ninguém quer vir para a igreja, eu espero que não, né? Sem tomar um banho, né? Sem trocar uma roupa, sem se arrumar, né? Todo mundo quer vir assim, arrumadinho para a igreja. Né? E se brincar, tem igreja que o negócio é sério mesmo, que o povo tem que ir chique mesmo, porque se não for chique, fica perdido no meio. Mas a pergunta é: quanto tempo nós gastamos ou nós nos ocupamos em nos preparar para virmos de forma, digamos assim, espiritual? Nos preparamos espiritualmente para vir à casa do Senhor. A gente lê um texto e vamos falar um pouquinho. Jesus cura esse homem que tem a mão atrofiada. Algumas versões aí vai dizer que ele tinha a mão mirrada. Então ele tinha uma deficiência na mão. E Jesus vai à sinagoga, e quando Jesus chega na sinagoga deles, diz a palavra que estava lá esse homem que tinha uma das mãos atrofiada. E aí, alguém daqueles que ali estavam
procurava Jesus, ou sim, aliás, procurava um motivo para acusar Jesus. Nós já falamos aqui sobre estar na sinagoga. A ideia de estar na sinagoga é estar no templo, é estar no lugar de adoração. E nesse lugar de adoração estava Jesus, que chegou lá, estava um homem com sua deficiência, com sua mão atrofiada, mas tinha nesse mesmo lugar pessoas que estavam à espreita, esperando um motivo, uma oportunidade para acusar Jesus, para reprovar Jesus. E esses que queriam reprovar ou acusar Jesus perguntaram para Jesus se era permitido curar no sábado. Nós vamos encontrar alguns acontecimentos de cura de Jesus no sábado, e depois dele curar, alguém vem e reclama porque ele fez a cura no sábado. Aqui já foi o contrário. Antes dele fazer a cura, já se anteciparam a ele perguntando se era permitido curar no sábado. Era mais do que procurar um motivo para acusar Jesus. Era um insulto, era uma provocação ao Senhor Jesus. Acredito que essas pessoas sabiam que Jesus curaria no sábado. E aí eles já estão o insultando ou o provocando. Esse texto, como já disse, ele fala de um momento na sinagoga. Um momento no lugar de culto, no lugar de adoração. Se a gente parar só para refletir sobre isso, a gente já tem muita coisa para analisar e para, digamos assim, comparar com a nossa vida, com o nosso culto, com como nós estamos na igreja, ou como a gente vem à igreja. Talvez só isso já daria um monte de coisas para a gente pensar um pouquinho em razões ou motivações que a gente tem em estar na igreja. Eu vi um dia, eu estava ouvindo na semana passada o pastor Jeremias Pereira, que é o pastor presidente da 8ª igreja de Belo Horizonte, ele pregando num culto na igreja do pastor Silas Malafaia, na Adivec, acho que é no Rio, né? Da Penha? Penha, Rio? É São Paulo? Rio, né? Da Penha. Ele pregando lá, e ele falando o seguinte, que ele foi um culto. Pastor Jeremias é um pastor presbiteriano. Presbiteriano, você já sabe, nem todo mundo sabe, mas presbiteriano é aquele povo que a igreja, que o povo mal dá amém no culto. Nem todos, mas muitas igrejas nem amém se dá no culto. O amém só se dá com ordem, assim, seguindo o comando, como se diz. É amém na hora que o pastor diz amém, aí todo mundo tem que dizer amém, porque é junto com o pastor. Então, pastor Jeremias, a igreja dele é diferente. Há presbiterianos que dizem que pastor Jeremias, que a igreja presbiteriana de pastor Jeremias é uma igreja desviada. Porque pastor Jeremias, ele gosta ele vai com as camisas todas estampadas, ele gosta de... E ele tem hoje uns 70 anos, eu acredito já. Mas é camisa toda estampada. Ele quando vai pregar no culto, ele chega assim, aí olha para o povo e fala, ô gente boa, ô Zé, olha, tu está aqui. Ele fala bem assim, o jeito dele é esse. Aí ele disse que foi pregar numa igreja, e era uma igreja pentecostal. E ele disse que estava pregando e ele se incomodava muito, porque durante o culto tinha um irmão que ficava o tempo todo, enquanto ele pregava, o irmão fazia assim. Lá. E de vez em quando, ele pregando, o irmão fazia assim. Ó. Aí ele disse assim, quando terminou o culto, ele disse para o pastor da igreja, pastor, eu queria falar com aquele irmão ali. Aí chamaram o irmão para falar com ele. Aí o pastor Jeremias perguntou, ô irmão, o que acontecia? Que enquanto eu estava pregando, o senhor estava o tempo todo assim. E o senhor fazia assim, fazia assim. Aí ele disse que o irmão disse assim para ele, pastor, como é que o senhor vem pregar numa igreja dessa? Como é que Deus lhe usa com tanta sabedoria? Como é que Deus lhe dá uma palavra tão reveladora, tão abençoadora?
E tem gente que parece que não vê nada, não enxerga nada, não sente nada, pastor. Então, como ninguém se liga para nada, eu estou ligado o tempo todo. É o Senhor falando e eu pegando, pastor. Não passa nada aqui. Tudo que sai da sua boca, eu estou dizendo para Jesus, eu recebo. É para mim. Eu quero. Pastor Jeremias, ele foi visitar uma igreja, ele saiu com 3 colegas dele na época, pastores presbiterianos, como ele, daquele jeito, daquela igreja quieta. Eu acho que ele aprendeu depois dessas lições que ele teve. Ele saiu com 3 pastores e foi numa igreja. E quando chegou numa igreja para ouvir a pregação, ele disse, como é que eles 3 sentados perto dizendo assim, como é que a pessoa vem para uma igreja dessa? Como é que a pessoa vem para uma igreja dessa? Eles 3 entraram e pensando, a pessoa vem para um culto desse, e glória, glória, aleluia, glória, aleluia. Aí eles, quando chegou na hora do pregador pregar, ele disse que o pregador gritou assim, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aí eu disse, pronto, já começou. Ele disse que se armou todinho lá também e ficou pronto. Hoje não tem pregação, não tem nada. Aí o pregador começou dizendo assim, quem veio receber, abra a sua mão e receba agora, abra o seu coração. Aí já tinha irmão, glória a Deus, aleluia. Aí ele disse, o Senhor vai renovar as tuas forças hoje aqui, você vai ser transformado, você nunca mais vai ser um crente frio, cru, gelado, você vai ser cheio do Espírito Santo. E um ficava cutucando o outro, ele disse que cutucava o outro, aí o outro começou assim. Aí o pregador foi e disse assim, irmãos, quando nós chegamos na casa do Senhor, nós temos um Deus que nos dá tudo. E nós vamos levantar uma oferta agora. Aí o outro disse, a gente já vai roubar a gente. Ele disse, irmãos, a gente gasta. Quando chega lá no médico, que o médico diz para a gente, há um diagnóstico assim, você vai fazer exame, você gasta seu dinheiro com tudo. Para saber o que tem, não é nem para tratar ainda, é para saber o que tem. E sem contar que depois que você sabe, se você puder, você gasta o que tem, o que não tem, para ficar bom, se a situação for ruim. Aí disse, agora quando chega na hora da igreja, se fala em dízimo, fica com a cara chateada. Se falar em oferta, diz, eu já entreguei a oferta semana passada. E uma série de coisas. Pastor Jeremias disse que quando saiu daquele culto, aí os 2 pastores que foram com ele, os 2 saíram, que foram para a igreja dizendo, a pessoa vinha escutar uma pregação assim, como é que você entra numa igreja dessa? Aí estava um dizendo assim, sabe de uma coisa? Deus falou comigo hoje. Deus falou comigo hoje, eu preciso ser renovado. Aí o outro disse assim, Deus falou comigo hoje, eu preciso deixar de ser mesquinho na obra do Senhor. Aí ele disse assim, irmãos, a gente está indo à igreja e não está sabendo o que está acontecendo lá na igreja. Deus está fazendo algo maravilhoso quando as portas da igreja se abrem e a gente entra como se fosse para qualquer lugar, menos para a casa de Deus. Quando a gente entra na igreja, há uma palavra de Deus para nossas vidas. Há uma palavra de Deus para a nossa vida. Depois daquele dia, pastor Jeremias, eu acho que foi quando ele começou a usar as camisas estampadas dele e mudou da atitude. Mas vamos para o texto, irmãos. O homem que... Eu estou querendo dar uma amenizada aqui, tem aqueles grupos de... Como é que chama? Grupos de igrejas inclusivas, né, que dizem que a Bíblia ela é toda machista, né? Só se fala muito de homem. Quando fala em mulher, já está lá na categoria final. Eu fui colocar uma mulher na história aqui sem ter. Mas vamos lá. Jesus entra na sinagoga. Está lá um homem com a mão atrofiada. Alguém, por insulto, pergunta para Jesus se é permitido curar no sábado. Você já pensou? Você já pensou aqui hoje à noite alguém dizer assim, eu fui curado. Durante o culto alguém se levantasse e disse, pastor, eu queria dizer, eu fui curado, eu senti agora que eu fui curado. Peraí, irmã, fica calada, porque agora não é hora de dizer que foi curado, não. Você já pensou? Ou seja, é como se a gente estivesse dizendo assim, não, Jesus não é para fazer isso agora não, ele faça em outro lugar, porque agora é a hora da pregação. Irmão, se Jesus vai fazer, se Deus quer fazer, ninguém pode impedir, ninguém pode limitar aquilo que o soberano Deus quer fazer na vida de alguma pessoa. E alguém está perguntando se é permitido curar no sábado. Imagina, será que é possível que Deus faça cura no dia de sábado? E aí, é claro, Jesus responde, qual de vocês,
se tiver uma ovelha e ela cair no buraco, no sábado não irá pegá-la e tirá-la de lá. Como eu já estou no meio, daqui a pouco a gente chega no fim da pregação, eu vou voltar ao início dela. Porque o início dessa pregação está no versículo 13. Vamos lá, Gabi DJ, ou DJ Gabi. Então ele disse ao homem: estenda a mão. Ou como diz talvez outra versão assim, estenda a tua mão. Esse é o tema da pregação de hoje à noite. Estenda a sua mão. Jesus estava olhando o homem paralítico, tinha gente vendo ele paralítico e ainda questionando se é possível Deus, ou se é permitido o homem ficar saudável daquela mão num dia do sábado. Eles não estavam nem imaginando o que estava por vir. Louvado seja Deus, que nós talvez tenhamos vindo aqui hoje à noite, talvez eu mesmo tenha vindo aqui hoje à noite com uma outra imagem, com outra mentalidade. Então imagine nem o que está por vir nesse culto, o que Deus, na sua soberania, pode fazer. E o fará desde que o seu nome seja glorificado. Então pense, imaginemos isso. O homem tem uma mão atrofiada. A mão é um instrumento ou membro do nosso corpo que é usado para a gente pegar, para a gente alcançar as coisas, para a gente se apossar das coisas ou para a gente entregar, partilhar isso com as outras pessoas. Então, a mão está para o nosso corpo, assim como a fé está para a nossa vida. É com a fé que nós nos apropriamos, é com a fé que nós tomamos posse, é com a fé que nós recebemos, é com a fé que nós alcançamos, é com a fé que nós realizamos algo na obra de Deus e para a glória de Deus. Então imaginemos que no versículo 13, quando a gente lê, estende a tua mão, nós estejamos ouvindo o Senhor falar para nós, onde está a sua mão, como está a sua mão, e não importa como ela esteja, Ele vai dizer para aquele homem, estenda a sua mão. E mais ainda, e não importa o que os outros pensam, não importa o que os outros digam, não importa se quem está à sua volta ou ao seu lado não creia, o que importa é que você estenda a sua mão, porque você está no lugar certo, na presença de Jesus. E é interessante isso, irmãos. A gente falando que a mão está para nós, assim como a fé está para a nossa vida como instrumento de tomar posse. Imagina o seguinte, é com a fé que nós tomamos posse da salvação. Romanos 2, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. A Bíblia diz que é pela graça que nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, mas é por fé que é salvo. Ninguém é salvo que não creia. É o Espírito Santo quem nos convence, quem nos converte. Mas é pela fé que nós nos apropriamos, que nós recebemos a salvação. Em Romanos capítulo 14, e a partir do versículo 8, Romanos capítulo 4, e a partir do versículo 18 até o versículo 21, ele diz que é pela fé que nós nos apropriamos das promessas. Diz que Abraão estava com quase 100 anos, impossibilitado de ter filho, a mulher estéril, mas ele acreditou que mesmo não sendo possível, era possível. Já pensou? Mesmo não sendo possível, ele diz, é possível, porque ele creu, a fé dele estava firmada nas promessas do Senhor. É pela fé que a gente também recebe curas físicas, curas para o nosso corpo.
Em Atos capítulo 14, fala que Paulo, o apóstolo Paulo estava em Listra e havia lá um homem paralítico. Paulo olhou para ele e diz a palavra que Paulo, quando fitou os olhos naquele homem, quando encarou o homem, percebeu, enxergou que aquele homem tinha fé para ser curado. E o homem estava lá sentado, paralítico. Paulo olhou para ele e disse assim: levanta e anda. Ele pulou e saiu andando. O texto diz assim: ele deu um salto e se levantou. A fé também nos faz receber milagres, curas de Deus para o nosso corpo. É claro que todos nós aqui, talvez a maioria, se não todos, mas a maioria aqui, tem algum problema de saúde. Mas tem tantos aqui, ou se não todos, os que tiveram problema de saúde, já provaram um milagre do Senhor no seu corpo, alguma vez na sua vida. Porque tem horas que a fé nos leva a tomar posse e a receber milagres no nosso corpo. Mas o nosso problema maior é porque a gente vem para um lugar que se chama a casa do Senhor e a gente não se prepara espiritualmente para estar nesse lugar. A gente se prepara arrumadinho, bonitinho, pitinhadinho, cheirosinho, é tudo perfumado, mas para vir à casa do Senhor. E às vezes o cheiro, o bálsamo do Espírito Santo, da graça do Senhor, passa bem longe de nós, porque a gente não se prepara espiritualmente para estarmos na casa do Senhor. E isso que nós estamos meditando hoje à noite vai nos falar de muito mais coisa, de muito mais, mas muito mais mesmo. O homem tinha uma das mãos atrofiada. E assim como eu falei que a mão está para nós, assim como a fé para a nossa vida, então imaginemos que assim como a mão do homem atrofiada, às vezes a nossa fé também está atrofiada. A nossa fé também é mirrada. Mirrada por causa das coisas que a gente vive, das coisas que a gente sofre, das provações da vida, das dores, dos sofrimentos. Mirrada às vezes por causa do nosso descompromisso, a nossa falta de comprometimento com Deus. Mirrada muitas vezes ou atrofiada porque a gente não lê a Bíblia, a gente não procura meditar na palavra do Senhor. Mirrada às vezes porque a gente não ora quando deveríamos orar. Eu não falo, irmãos, não é não ora o quanto deveríamos orar, porque orar nunca é demais. Mas é orar quando deveríamos orar. Tem tantos momentos que a gente fala tanto e não ora. Tem tanto momento que a gente pensa tanto e não ora. Tem tanto momento que a gente se questiona tanto, murmura tanto e não ora. A gente escuta algo sobre alguém, e não precisa nem ser contra nós, não. Porque contra nós a gente já se arma todinho, né? Falou mal da gente fica tudo assanhado logo, né? Igual aquele bicho que solta espinho assim, né? A gente já fica todo armado para se defender. Mas não é nem isso. Às vezes é coisa que não tem nada a ver com a gente. Às vezes é coisa que não é nem contra nós. Às vezes é apenas algo falado sobre o irmão. Alguém comenta algo sobre o irmão, sobre uma pessoa crente que a gente conhece, alguém da nossa igreja mesmo ou não, e a gente começa, é mesmo. E sai mastigando aquilo que não tem nada a ver. Ao invés de a gente falar, vamos orar por ela, vamos orar por ele, vamos orar pela nossa irmã, vamos orar pelo nosso irmão. Não, às vezes ouve-se alguma coisa e sai repetindo aquilo que se ouviu. Lembra, né? Alguém lembra aqui, eu já falei várias vezes da minha colega de trabalho lá, que quando eu cheguei para trabalhar aqui na época da Norte-Sul, a primeira coisa que me disseram foi fulana de tal, disseram logo o nome dela assim, fulana de tal, tenha muito cuidado com ela, muito cuidado com ela. E eu tinha começado a trabalhar, desempregado, um amarelinho, pequenininho, eu e irmã Bia, eu desempregado, e quando arrumou um emprego, né, tá liso, leso, não estava louco não, estava curado, graças a Deus, não tinha nada de louco não, mas estava liso e leso. Aí quando disseram para mim, muito cuidado com aquela pessoa, muito cuidado. Aí quando é um dia aqui dentro da garagem mesmo, eu ia curvando assim. Aí ela, Sandro, teu nome é Sandro, né? Aí eu parei e fiz. Aí me armei, né? Eu disse, não quero nem conversa. Me armei todinho, já, né? Psicologicamente eu já disse, vem para cá não, tá amarrado. Em nome de Jesus, não quero conversa não. Já sei quem tu é. Não sabia de nada. Mas já me disseram que eu tivesse muito cuidado com aquela colega, com aquela pessoa. Ela disse assim para mim, Sandro, tu começou a trabalhar agora, tu tem um filho, né? Eu queria falar contigo o seguinte,
A gente, quando vem trabalhar, a gente passa um tempo desempregado, e quando vem trabalhar, às vezes está precisando de dinheiro, principalmente tu vai trabalhar de cobrador, vai precisar de dinheiro para troco. Mas pode ser que você esteja precisando de fazer uma feira para a sua casa também, não sei. Você fica à vontade, não se sinta constrangido, não, mas eu estou à sua disposição. Eu recebi as minhas férias, foi assim que ela me disse. Eu recebi as minhas férias, eu não usei, está guardado, está depositado. Se você precisar fazer uma feira para a sua casa, uma compra, se você estiver precisando de dinheiro, alguma coisa, pode contar comigo. Caiu as armas todinha. Caiu a peixeira, caiu a faca, caiu o revólver, a pistola, desarmou tudinho. E eu saí dizendo assim, olha lá, amiga é uma dessa, menina. Eu ia dizer diferente? Será se eu ia dizer com os outros ainda? Eu ia sair dizendo, não presta. Foi o que me disseram, tenha cuidado. E a gente escuta as pessoas, irmãos, ainda bem que eu encontrei com ela. Se eu encontrasse com outra pessoa, e a outra pessoa me falasse dela, dissesse assim, cuidado de fulano. Eu já estou sabendo, rapaz. Oxe, eu já estou ligado, irmão. Já me avisaram. Era assim que eu ia fazer. Porque é assim que geralmente a gente faz. Se você não faria, graças a Deus. Deus te abençoe para que você nunca faça assim. Mas a tentação é grande para a gente fazer assim, irmãos. Para a gente seguir os outros. E não somente naquela vez, eu não precisei não, mas não somente aquela vez, mas tantas outras vezes que aquela pessoa se propôs a me ajudar quando eu precisasse. Não somente com o Alessandro, depois eu lá trabalhando, com o meu emprego direitinho, até hoje estou lá trabalhando, ela continua trabalhando na empresa, nasceu Raquel, e a pessoa às vezes diz, Sandro, quando precisar de alguma coisa, se estiver precisando, pode me contar. Mas sabe o que acontece? Ainda tem gente do mesmo jeito, continua, quando ela não está na minha frente, começa, fulano, aquilo é um veneno, aquilo não sei o quê. E eu falo o que quiser, digo o que quiser, eu fico na minha, né? Fico o que quiser. Para mim, eu sei que tem outra coisa. Então, irmãos, cuidado, porque nós às vezes estamos na casa do Senhor, estamos na presença do Senhor, temos promessas de Deus e bênçãos de Deus para receber na nossa vida, mas as nossas intenções, as coisas que ocupam nossa mente são outras, totalmente diferentes, e isso faz com que a nossa fé se torne mirrada, atrofiada, para tomar posse das bênçãos de Deus para a nossa vida. Se a gente lê Hebreus, por exemplo, Hebreus é considerado como o capítulo dos heróis da fé, ou o capítulo da fé de Hebreus. Se você ver lá em Hebreus, você vai ver os grandes feitos, as grandes realizações que aconteceram através da fé dos patriarcas, daqueles que creram, que confiaram em Deus. Ou seja, se prepare, porque se você colocar a sua fé em atividade, se você colocar a sua fé em ação, se você viver uma fé verdadeira, proezas irão acontecer através da sua vida. Isso, e não distorça as coisas, irmãos. Fazer proezas, fazer maravilhas, não é ter destaque, não. Não é ter destaque, não. Porque o próprio apóstolo Paulo, que eu falei para você, que lá em Listra, ele olhou para o homem aleijado, caído no chão, e disse para ele, você tem fé para ser curado, irmão, levanta, fica em pé. E o homem se levantou, o apóstolo Paulo morreu por causa do evangelho que pregava. Foi assassinado como os demais apóstolos do Senhor Jesus. Nenhum deles viveram em destaque, em vitrine, morreram, entregaram a sua vida à morte por amor a Cristo. Mas eles fizeram proezas, maravilhas aconteceram através da vida deles, porque eles viveram a fé. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Vamos lá, só para a gente não ficar meio assim voando, né? A gente fica dizendo os versículos, mas às vezes fica voando. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque vivemos por fé, e não pelo que? E não pelo que? Vivemos por fé, e não pelo que? Então, e o que a gente vê todo dia, irmãos? O que a gente ouve todo dia? O que a gente vê todo dia é coisa boa? O que está acompanhando a gente, acontecendo ao nosso redor todo dia, é coisa boa? Não. Aí Paulo está dizendo, mas nós vivemos por? E não pelo que vemos. O que Paulo está dizendo é, a gente vive feliz, porque a gente não vive o que a gente vê, a gente vive o que a gente crê. Ou seja, aquele que vive por fé, aquele que vive a fé, ele vive a alegria e vitória em Cristo Jesus.
Não importa o que aconteça, ele vive por fé e não pelo que vê. O texto diz que o homem tinha uma das mãos atrofiada, mirrada, sem força para segurar, que não se abria para receber. E o que é uma fé mirrada, uma fé atrofiada? Quais seriam as características? Não se abrir para receber as bênçãos de Deus. Vive o tempo todo na carência espiritual, porque não se abre para receber as bênçãos de Deus na sua vida. Tem gente que por mais que se fale das bênçãos de Deus para ela, por mais que se conte das bênçãos de Deus para a vida dele, mas ele só vai contar tristeza, ele só conta derrota, ele só conta com as coisas ruins. Lembra, nós pregamos aqui há poucos dias atrás, acho que foi no culto da ação de graças da irmã Cícera, não foi Caleb? Não foi de Caleb que nós falamos, lembra? Caleb com 85 anos. 40 anos ele ouviu uma promessa. Com 45 anos ele disse assim: eu quero a terra, me dê. E não se preocupe, porque a promessa foi o Senhor que fez quando Moisés era vivo. Moisés já morreu, mas não importa, não tem mais Moisés, mas tem a promessa. 45 anos depois, já estava com 85 anos, aí ele vai dizer mais assim: e agora eu me sinto com a mesma força, com o mesmo vigor que eu tinha quando eu recebi a promessa. Em outras palavras é assim: nada vai me desanimar. Pode ser até que demore a acontecer, irmãos, mas o demorar a acontecer não é para a gente desanimar, não. É para a gente amadurecer a nossa fé. É para a gente amadurecer a nossa esperança. O Senhor faz, o Senhor faz, o Senhor faz. Eu vou viver a promessa do Senhor para a minha vida. A fé atrofiada, ela nos impede de abrir o coração, de abrir a nossa vida para receber as bênçãos do Senhor. Diferente de Caleb, falta forças para receber, tomar posse das promessas. 45 anos atrás, Moisés mandou 12 espias. Foi logo um grupo na frente, depois foi ele e Josué. Os outros voltaram e disseram assim, trouxeram o relatório da terra, disseram assim: a terra é boa, como realmente vocês disseram, mas os homens que moram lá é gigante. Para a gente vencer aqueles homens, a gente fica igual o gafanhoto diante deles. Josué e Caleb voltaram em seguida e disseram assim: a terra é como disseram. Lá realmente tem homens gigantes. São altos, os homens lá são grandes. Mas não importa. Se o Senhor nos deu a promessa, nós venceremos. Nós entraremos lá. O Senhor nos dará aquela terra. A fé atrofiada, ela nos impede. Ela faz com que a gente não tenha forças para receber, para tomar posse, para reter as promessas que nós temos de Deus para a nossa vida. Qualquer dificuldade, qualquer obstáculo que aconteça, por mínimo que seja, a pessoa desanima. Tem tanta gente que já participou de coisas tão assim, coisas inacreditáveis. Gente que já provou maravilhas de Deus na vida. Tem gente que já deu testemunho na igreja do povo chorar do que foi os feitos de Deus na vida dessa pessoa. E essa pessoa, de repente, por uma outra razão, por um outro motivo, uma dificuldade que enfrentou na sua caminhada, ela desanima. Ela abre mão das promessas de Deus para a vida dela. A fé atrofia. A fé fica mirrada. E ela não consegue
avançar naquilo que Deus tem prometido para a sua vida. Uma outra coisa que a gente observa é que o homem com a sua mão atrofiada, as pessoas que têm uma mão atrofiada ou a mão mirrada, é uma mão que vai mostrar uma deformidade. Ela vai mostrar uma deformação. E aí é o que as depressões físicas, vamos assim dizer, causam naquela mão. Assim como as depressões espirituais, emocionais, na vida da gente, às vezes, causam mirração, atrofiação à fé da gente. Muita gente que desistiu da fé porque as pressões emocionais, as pressões psicológicas foram tão grandes que, olhando para um lado e para o outro, disseram, não dá mais para confiar, desacredita de tudo, perder a esperança, a confiança em tudo. Já vi gente que, porque se decepcionou com uma pessoa na igreja, não acredita mais em ninguém. Gente que já se decepcionou com um pastor na igreja, não vai para a igreja mais nenhuma. Gente que já se decepcionou com um pastor, não vai para nenhuma igreja. Eu estava ouvindo o testemunho ou o destestemunho de uma pastora esses dias, essa semana, ex-pastora. E é interessante ela contando. Ela disse, eu colocava a mão, o Senhor curava. Eu vi Deus colocar a mão e Deus curar. Eu entrava no lugar, pregava, as pessoas caíam endemoniadas e eu expulsava os demônios. E onde ela ia, Deus operava. A igreja que ela ia, crescia. E tudo que ela colocava a mão, o Senhor manifestava o poder dele. E o resultado final é, eu não sou mais pastora, eu não estou mais tomando conta de igreja nenhuma, eu agora sou de Deus, estou vivendo para Deus, mas não faço mais nada, não sou mais pastora, não é para mim, é para outra, deixa para os outros lá que brigam para ser pastor, eu não quero ser pastor. E no final ela disse, na verdade eu não estou na igreja não, eu estou tomando minha cervejinha. Então ela provou tanta coisa e ela se frustrou com o próprio ministério que ela viveu. Já pensou? Diz que pregou, que curou, diz que fez maravilha. Foi coisa de Deus a vida daquela mulher. E no final ela termina num copo de cerveja. Já pensou que coisa? Irmãos, que nada, mas que nada, absolutamente nada, tire a sua fé em Deus. Eu falei aqui domingo passado que às vezes os trabalhos de oração eles são muito sofridos. O nosso tempo de oração é muito pouco. Oração é algo sacrificoso na igreja, mas oração tem efeito, a gente sabe disso. Falei que Apocalipse trata de o lugar, a taça onde as orações são colhidas, as orações dos santos, e vai chegar um momento que essa taça vai ter que transbordar, ou seja, vai ter que vir resposta à oração. Aqueles que oram, aqueles que intercedem, terão respostas do Senhor. Um dia acontecerá isso. Não importa se não será hoje à noite. O certo é que a taça está enchendo, deixa ela encher, apenas ora. Vai chegar um momento que ela transbordará. E ninguém pode impedir, quando ela transbordar, de que a bênção seja derramada sobre a sua vida. Ninguém impede. Mas a gente às vezes está esperando agora, quer atenção, quer elogios, quer que as pessoas saúdem, quer que as pessoas cumprimentem, quer que as pessoas digam que a gente está santo, quer que as pessoas digam que a gente é vaso, é instrumento de Deus, está sendo usado pelo Senhor. E quando se depara com os obstáculos, a gente desanima, se desmotiva. Que o Senhor guarde a sua fé no nome de Jesus. E que você saiba que aconteça o que acontecer, pode acontecer qualquer situação na sua vida, se você permanecer firme no Senhor, com a sua fé no Senhor, você não vai perder a sua forma, em nome de Jesus. Você vai continuar firme diante do Senhor Jesus. A deformidade não vai tomar conta da tua mente, do seu ser espiritual. Você vai permanecer para a glória de Deus, adorando ao Senhor, mesmo que as pessoas não reconheçam. E aí, uma outra coisa que nós já falamos aqui, que a fé leva as pessoas a fazer grandes feitos. A fé atrofiada faz com que as pessoas fiquem impotentes, impossibilitadas de realizar grandes feitos. Ou seja, a pessoa não crer que aquilo que é incrível pode se tornar crível, aquilo que é invisível se torna visível, aquilo que é impossível se torna possível.
Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. E nós vamos já partir para o encerramento, para encerrar. Versículo 11 de Mateus 12, né? Que a gente tem Mateus 12. Mateus 12, versículo 11. Ele respondeu, primeiro, a gente volta um pouquinho lá no versículo 9. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. Eles estavam na sinagoga. Aí agora o versículo 11. Alguém pergunta se Jesus, primeiro eu vou parar um pouquinho aqui, depois você lê ali, mas alguém pergunta a Jesus se ele pode curar, se é permitido curar no sábado. Aí Jesus vai responder, qual de vocês se tiver o quê? Uma, e ela cair num buraco, no sábado não irá pegá-la e tirá-la de lá. Por quê? Por que você vai tirar a sua ovelha se ela cair no buraco? Por que você vai tirar a ovelha do buraco se ela cair lá? Por que a gente vai fazer isso? Versículo 12. Porque a ovelha vale, ela tem algum valor. Aí Jesus diz, quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Porque aquele homem foi curado. Ou porque aquele homem seria curado naquele dia? Porque o texto mostra que aquele homem estava na congregação. Ele estava na casa do Senhor. Ele estava na casa de Deus, na presença do Senhor. Ele fazia parte do povo de Deus, a quem Deus quer dar cura, restauração. Outra coisa, o homem pertence a Jesus. Assim como a ovelha tem o dono, o homem também tem o seu dono. Jesus está dizendo, se você tem uma ovelha, a sua ovelha cair no abismo, você vai buscar porque ela é sua. Então, o Senhor, Deus, vai fazer o bem na vida dele, porque ele pertence a Deus. Deus vai fazer maravilhas na sua vida, porque você tem dono, você é dele. Você pode até cair no buraco, a ovelha caiu no buraco, mas o dono vai lá tirar a ovelha do buraco. Você pode até cair no abismo, mas o seu dono vai cuidar de você também. O homem não somente ele tem um dono, mas o versículo diz que você vale mais do que uma ovelha. O homem vale mais do que uma ovelha. Você tem muito valor para Deus. Você tem muito valor para o Senhor. O homem vale mais do que qualquer ovelha. Por isso que outro dia eu estava falando aqui, né? Desse povo que é defensor de animal, não sei o quê, que cria-se essas coisas aí, é uma briga para defender gato, cachorro, não sei o que mais. E às vezes tratando mal a própria família. Às vezes tratando mal gente querida do seu próprio lar, que deveria ter todo o afeto. Então o homem ele tem valor diante de Deus, o valor da sua redenção. O Senhor o redimiu, o Senhor é quem te perdoa. Jesus foi para a cruz em seu lugar, para restaurar você, para salvar você. Jesus foi na cruz para que você tivesse vida eterna. Você tem valor da imortalidade. Você tem muito valor para o Senhor. E aí, aquele homem estava lá, detido. As pessoas olhando para ele e tendo ele como algo inferior, porque as pessoas com deficiência física, elas não eram bem vistas em reuniões de oração, não, irmãos. Nessa época, as pessoas não tratavam as pessoas com suas deficiências como se elas fossem alguém que Deus as amaldiçoou de alguma forma. E Jesus está mostrando que essas pessoas são valiosas, ou seja, Jesus está mostrando que por mais que você tenha sido desvalorizado, Ele traz valor para a sua vida. Ele tem sentido para a sua vida. Ou seja, quem nos valoriza é o Senhor Jesus na nossa vida. Quando nós falamos da oração, é porque quando nós oramos a Deus. Por isso que a nossa oração tem resposta em nome de Jesus. Porque nós oramos a Deus.
O que tem valor quando você faz é porque você faz para Deus. Se você não fizer para Deus, pode ficar até muito bonito, mas não vale nada se não estiver sendo feito para a glória do Senhor o que você faz na sua vida. Faça-o para a glória de Deus. Eu estava ouvindo outro dia de um testemunho de uma mulher, uma pastora pregando, falando sobre um jogador de futebol, já ele não joga mais não, Kaká, que chegou até a receber o título do melhor jogador do mundo em uma época aí. E quando ele ficou famoso assim, porque depois de jogos na seleção brasileira, se foi depois da Copa do Mundo, eu não lembro. Eu sei que ele ficou famoso depois da seleção, jogando muito. Aí ele foi contratado para jogar no Milan, um desses times assim, de uns times muito ricos aí. E ele foi jogar lá, só que lá ele não rendeu nada. Ele não fez nada que esperavam. Nada, mas sabe o que é nada? Ele saiu tão famoso do Brasil para jogar lá porque era destaque. Nada. Aí quando foi, depois de anos que ele deixou, já tinha parado de jogar, aí não tem aqueles jogos que eles chamam ex-jogadores, né, os jogos dos amigos, não sei o quê. Aí foi o time lá no estrangeiro, do qual ele jogou, chamou alguns brasileiros e no meio chamou ele. Ele ficou surpreso, porque ele lembrava que o histórico dele, apesar de ter ido para lá com tanta importância, lá ele não fez nada significativo. Aí ele questionou por que foi que chamaram ele para ir lá. Ele foi perguntar ao pessoal que chamou ele para lá. Aí disseram, sabe o que para ele? Disseram assim, você foi chamado aqui. A gente lhe chamou, porque você foi uma pessoa sempre comprometida. Uma pessoa que sempre cumpriu com aquilo que foi determinado para você. Você sempre chegava na hora certa, você sempre participava de tudo que era para se participar. Você não faltava aos treinos, você era uma pessoa responsável. Aí sabe o que foi que ele aprendeu? Segundo ela disse, Kaká aprendeu o seguinte, que o importante não era ser o número 1 do mundo, o importante era servir aquele que é o primeiro de todas as coisas. O importante era ser precioso e servir a Deus e dar um bom testemunho onde quer que se estivesse. O importante não é ser famoso, o importante é ter Deus. O importante não é ser importante, é ter Deus e fazer para Deus o que você faz. Então viva para Deus, faça para Deus, louve a Deus, glorifique a Deus. Você tem valor. Você tem valor. O homem estava limitado, impedido, deprimido, estava triste lá. O Senhor Jesus olhou para ele e disse assim, depois de tudo que ele ouviu, Jesus olha para ele e diz assim, estende a tua mão. E eu quero concluir o versículo 13. Então ele disse ao homem, estende a mão. Esse é o tema, né? O tema de hoje é estende a mão. Mas eu quero encerrar com você com essa última parte aqui. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como? Ele a estendeu e ficou boa. Ela foi restaurada e ficou boa como? Ou seja, aquele homem tinha uma mão atrofiada, mas ele tinha uma outra mão saudável. Ele tem uma outra mão boa. Ou seja, você tem que olhar que aquilo que está do seu lado, pode ser que alguém esteja desmotivando você. Você pode até ouvir alguém dizendo, não é possível hoje. Nesse lugar não vai ter milagre. Nesse lugar não vai ter cura. Nesse lugar você não vai ser abençoado. Não importa. Tem muitos exemplos ao seu lado, ao seu redor, de que o Senhor é o Deus de milagres. E Ele vai fazer com você, Ele vai fazer aquilo que precisa ser feito, como já fez várias vezes. Não temos como e nem por que desacreditar. O nosso Deus é o Deus que diz, abre a tua mão, receba alguma coisa, tome posse da bênção. A palavra é para você, o milagre é para você, a bênção é para a sua vida. Se alguém não crê, se alguém não vê promessas para ele, há promessa de Deus para a sua vida sim. Deus já falou com você sim, você já foi abençoado por Deus e pronto. E aquilo que está faltando, Ele completa.
E não somente você vai abrir o seu coração, não somente você abre a mão para receber, não somente você abre a mão para se apropriar da salvação, do perdão, da vitória sobre o diabo, do consolo, mas você também abre a sua mão para executar grandes feitos para a glória de Deus. Deus vai usar você para fazer maravilhas através da sua fé. Deus vai usar você para abençoar a sua casa, a sua família. Deus vai usar a sua vida para abençoar o seu trabalho. Deus vai usar você para abençoar a sua casa, mas Deus vai usar você para abençoar a sua igreja também. Ele restaura como a outra. Ele ainda faz como a que já está boa. Ele ainda cura como quem já está saudável. Ele ainda ressuscita como quem está vivo. Ele é soberano, Ele é Deus, Ele é Senhor sobre todas as coisas. E a fé é um exercício diário que deve ser alimentado com a palavra de Deus e com a oração. Todo dia Deus vai lhe usar, todo dia Deus quer falar, todo dia Deus tem uma palavra para a sua vida, para o seu coração. Todo dia, não é hoje não, amanhã, quando você abrir a Bíblia, Deus falará com você através da sua palavra. Vamos orar ao Senhor? Vamos orar a Deus, agradecendo a Ele por estarmos aqui nessa noite, em nome de Jesus. Eu queria que nós vamos orar, e eu queria que a gente fizesse uma oração em conjunto agora. Você vai colocar... Amanhã ela vai precisar estar de pé também. Mas coloca lá, versículo 13. E depois fica de pé, Gabi. Amém? Primeiro tema. Você vai fazer para uma pessoa do seu lado. E depois nós vamos orar você de mãos dadas com ela. Tá certo? Não importa quem é, se a pessoa for mais bonita do que você, não importa, não fica acanhado não. Você pega um pouquinho da boniteza dele. Ó, estou virando aquele pregador, viu? E se ela não for nem tão bonita quanto você não olha isso também, porque a gente é tudo igual aqui, em nome de Jesus. Mas assim, irmãos, primeiro, você vai dizer para ela aquela palavra que o Senhor Jesus falou para aquele homem: estende a tua mão. Amém? Amém. E segundo, o finalzinho aqui, ó. Ali ficou boa como a outra, né? Você vai dizer o seguinte: vai ficar boa como a outra. Não solte a mão. Você vai orar pela pessoa que está do seu lado. Oi, irmã. É bom, tá orando todo mundo em casa, tá muito em família, aí não tá um negócio. Deixa eu separar um pouquinho aqui. Irmã Bia, vem para aqui, para esse lado. Eita, mas aí vai ficar sua família também. Deixa eu ver quem vem. Vem uma irmã aí para aqui, para orar aqui com essa menina aqui, com Estefânia, as meninas, Estefânia. Vem uma irmã para cá. Tem gente lá, não tem? Pronto. Porque ali tem mais gente, né? Esse lado aqui está com pouca gente, vem mais gente. Pode ficar aí junto, pronto, em nome de Jesus. Você ora pelo outro, ou seja, você vai abençoar a vida dele, ele vai abençoar a sua vida também. Tá certo? Nós agradeceremos por esse culto, sim, mas nós queremos agradecer porque o Senhor hoje à noite disse para nós que nós podemos estender a nossa mão, porque vai ser boa como a outra. Nós vamos viver aquilo que nós esperamos e confiamos no Senhor. Amém? Vem tu mesmo, irmão Igor. Dá a mão, Ítalo, dá a mão aí, a irmã Raquel, e tu vem para cá, Iguinho. Pronto. Eu oro com o irmão Igor aqui, viu? Amém. Não, porque a Alessandra é o DJ. Depois todo mundo estende a mão para ele. Depois que todo mundo tomar a bênção, estende a mão para ele. Abençoando o músico ali, viu? O instrumentista. Tá certo? Oremos. Amado Deus e Pai, Senhor, bendito é o teu nome. Nós confiamos na tua palavra, Senhor. Nós sabemos que a tua palavra não é em vão. Nós sabemos que a tua palavra é poderosa.
Nós não viemos aqui essa noite por acaso, Senhor. Nem viemos também porque a gente decidiu, escolheu. Essa noite é a noite da minha vida, é a noite que eu vou tomar posse do milagre. Não, foi o Senhor que escolheu. Melhor ainda, porque foi o Senhor que escolheu essa noite. Foi o Senhor que me deu essa oportunidade de estar aqui nesse lugar, Pai. Foi o Senhor que escolheu essa noite para me ouvir e receber essa palavra, Senhor. Foi o Senhor que escolheu essa noite para dizer para mim: estende a tua mão, estende a tua fé, não desanima, não deixa ela atrofiada. Nada pode parar, nada pode te impedir. Aquilo que parece impossível, olha, já aconteceu outras vezes, vai ser como da outra vez. O Senhor fará de novo. Obrigado, Jesus. Louvado seja o teu nome. O Senhor não parou, o Senhor não desistiu de mim, o Senhor não desistiu da minha vida, o Senhor não desistiu da minha fé, o Senhor não desistiu do meu ser, da minha família, o Senhor não desistiu da minha casa, a minha família é do Senhor e eu louvo o teu nome. A minha vida é do Senhor e eu louvo o teu nome. Foi o Senhor que me escolheu, foi o Senhor que me chamou, e o Senhor me chamou para tomar posse da bênção. O Senhor me chamou para receber promessas e crer, confiar nelas. O Senhor me chamou para apropriar-me dos milagres. O Senhor me chamou para executar coisas boas e preciosas aos seus olhos. O Senhor me chamou para que o seu nome fosse glorificado na minha vida. Eu louvo o teu nome nessa noite, Senhor. Eu abençoo a vida de cada um e eu recebo a bênção também sobre a minha vida, Senhor. Eu declaro que onde há uma mão segurando outra agora, Senhor, estará tomando posse da bênção do Senhor. O Senhor estará fazendo um milagre na vida. O Senhor estará restaurando, curando, sarando, transformando, renovando, avivando, Senhor. Oh Deus, não é somente um gesto, é fé, Senhor. É mais do que uma atitude, é crer nas promessas, é crer na palavra, é confiar no Senhor, meu Pai. E eu louvo o teu nome por isso, ó Deus. Eu louvo o teu nome por tudo, Senhor. Eu louvo o teu nome pela vida da igreja aqui reunida nessa noite. Eu louvo o teu nome, Senhor, porque o que é incrível agora se tornará crível na minha vida. O que é invisível será visto, porque o Senhor realizará grandes feitos. O que é impossível já não é mais, porque tudo é possível, Senhor, para aqueles que creem na tua promessa, nas tuas palavras. Eu creio, Senhor, e em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos a toda atrofiação, a toda, Senhor, medo, a toda timidez, a todo acanhamento que é sombrio e espiritual, que ele caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha avivar, que o Senhor venha renovar as forças, que o Senhor venha acender a chama nos corações. Sim, meu Pai, nós oramos e cremos na tua promessa, cremos na tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor Jesus. Amém, amém, Jesus. Deus abençoe. E lembraram todo mundo, Deus abençoe o tocador, Deus abençoe o Alessandro. As mãos agora estão tudo cheias das bênçãos, nós podemos abençoar. Amém? Estenda as suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos.